Graça e paz, meus queridos irmãos. Mais uma vez é um prazer estar com vocês. Hoje eu estou num estúdio diferente. Eu estou aqui na casa do meu pai, cuidando dos velhinhos, e vou aproveitar para fazer esse vídeo para vocês, tá bom? Eu espero que a mensagem desta noite seja uma grande bênção na sua vida, tá bom? Antes de mais nada, eu quero só dar algumas notícias para vocês. Nessa próxima semana, eu acredito que no domingo, não hoje, né? No próximo domingo, nós vamos ter um pregador diferente aqui. Ele vai pregar, ele vai trazer a palavra para nós, mas eu não vou falar o nome dele, tá? Tá bom? Então, neste domingo agora que estamos, eu falo agora para vocês, o próximo domingo é um pregador convidado. Combinado? Tá bom. Como é que você passou a semana? Passou bem? Com saudades? Eu também. Estou com saudades. Não vejo a hora de acabar isso tudo, a gente poder voltar lá para a nossa casa, a igreja, não é? Para a gente continuar juntos louvando ao Senhor, compartilhando da sua palavra. Tá bom? Então vamos lá. Sem demoras, quero compartilhar com vocês hoje o Salmo 63, do verso 1 ao verso 8, tá bom? Então pega lá sua Bíblia, Salmo 63, do verso 1 ao verso 8. Eu vou ler este verso numa tradução um pouquinho diferente, tá? E não estranhe, tá bom? Mas eu acredito que você vai gostar bastante. O tema da mensagem de hoje é: a minha alma tem sede de ti, tá? A sua alma tem sede de Deus? Tomara que tenha, tá bom? E vocês vão ver agora nesse momento, tá? Então vamos ler o texto da Bíblia, tá? Diz assim, Salmo 63, do verso 1 ao verso 8. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das tuas asas. A minha alma apega-se a ti. A tua mão direita me sustém. Meus irmãos, este trecho falou muito ao meu coração. E eu fiquei impressionado lendo várias vezes o quanto que o salmista buscava a Deus intensamente. Como a alma do salmista tinha sede da pessoa de Deus, tá bom? O Salmo 63, ele foi escrito por Davi. Muitos pensam que Davi estava no deserto fugindo. Alguns dizem que é fugindo das perseguições de Saul, tá? Mas uma boa parte acredita que ele estava fugindo do seu próprio filho Absalão. Não sei se vocês se lembram. Absalão se revoltou contra Davi e ali eles enfrentaram uma crise familiar muito grande. E não só uma crise familiar, mas também uma crise política, e Davi então fugiu exatamente para não ter um confronto, uma guerra, não é, com o seu próprio filho. Eu acredito sim que tem mais a ver com esse período aqui com Absalão, tá bom? Ao invés de enfrentar o filho, Davi, ele se afastou, porque ele já tinha perdido tantas coisas. Ele já tinha perdido o seu reino, ele tinha perdido a sua família, ele tinha perdido seus amigos, enfim, ele perdeu tudo e ele deixou tudo, não é? Toda a sua vida para trás.
E ele então, quando compõe este Salmo 63, ele está falando exatamente daquilo que estava no coração. Quando ele diz que ele estava numa terra seca, exausta, Davi se coloca exatamente nessa posição de alguém abandonado, não é? E quantas vezes, meus irmãos, nós também nos sentimos como o próprio Davi nessas situações. A quantidade de perdas fez com que Davi derramasse o seu coração diante de Deus. E ele não via outra coisa a não ser a presença do Eterno. E neste Salmo 63, Davi expressa aquilo que estava em seu coração, que era o seu amor incondicional para com Deus. E parece que não existe, meus irmãos, uma declaração tão forte de amor a Deus como este Salmo 63. Por isso que Davi deixa claro que não é a sua autoconfiança a grande virtude, mas a sua grande virtude, na realidade, era a dependência em Deus. E são raros os cristãos dos nossos dias que têm o mesmo sentimento de Davi. Infelizmente, as pessoas andam distantes, as pessoas andam frias, indiferentes em relação a Deus. Parece que não se fazem mais cristãos como antigamente. Por isso que estudar o Salmo 63, irmãos, é dar um mergulho nos sentimentos profundos do coração de Davi. E por isso eu quero analisar rapidamente este salmo com vocês, pelo menos até o verso número 8, né? E nós vamos pensar em algumas características destes sentimentos que Davi tinha em relação a Deus, tá bom? Eu vou destacar algumas características. Então vamos lá, tá? A primeira grande característica do sentimento de Davi é o sentimento de exclusividade. Por isso que ele diz no texto: Tu és o meu Deus. Davi não tinha outro Deus ou outros deuses. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó era o seu Deus. Davi não tinha outros, porque na realidade não existe outros. Deus, ele é o único Deus eterno. E os homens se apegam a muitos seres nos nossos dias que não são Deus. Se apegam aos bens materiais, ao dinheiro, à força física, enfim. Mas nada pode ser comparado à exclusividade que nós, como cristãos, devemos dar a Deus. Então Davi expressa claramente um sentimento de exclusividade. Ele diz: Eu tenho sede de ti. Tu és o meu único Deus. Maravilhoso, né? A gente contemplar, a gente mergulhar nesses sentimentos de Davi. Uma segunda característica dos sentimentos de Davi é que Davi tinha um sentimento também de intensidade. Por isso que ele diz: Eu te busco intensamente. Davi não buscava pouco, mas muito sobre Deus. Por isso que intensidade nos faz pensar em uma força e um desejo profundo em relação a Deus. A voltagem com que ele buscava Deus ultrapassava a média. Era algo grande, era algo profundo. Por isso que a nossa busca por Deus, às vezes, é algo fraco, é algo pequeno, é algo que não brilha, não é algo suficiente. Às vezes nós buscamos a nossa intensidade, não é? É como uma luz fraquinha que não ilumina absolutamente nada, não faz nenhuma diferença. Davi buscava Deus intensamente. Irmãos, eu conheci recentemente uma mulher que é de uma igreja católica. Mas eu fiquei tão impressionado com a fé desta mulher. Sem brincadeira, ela vivia uma vida intensa de amor e dedicação a Deus. Que eu, sinceramente, eu vi esta grande paixão em poucos cristãos. Poucos evangélicos expressaram tanta intensidade em relação ao amor com Deus, não é? Comparado com esta mulher católica. Eu fiquei impressionado pela intensidade desta mulher
em relação a Deus. A gente deveria ver muito isso nos cristãos, mas às vezes parece que a gente não vê isso aí. Muito bem. Um terceiro sentimento que a gente vê na vida de Davi é um sentimento de necessidade. Por isso que no trecho ele diz: a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. E aí ele completa, o versículo falando que era como se ele estivesse numa terra seca, num deserto, não é? Irmãos, não era o corpo de Davi que tinha sede de Deus, mas era a sua alma. Davi vai para aquilo que é mais profundo. Os homens têm necessidades físicas e materiais. Davi tem uma necessidade de sua alma. A alma de Davi ansiava pela pessoa de Deus. E Davi compara a sua necessidade, não é? a um deserto seco, onde a necessidade de água é fundamental. É a comparação que Davi faz. Os homens não estão mais sentindo a necessidade de Deus. Eu consigo ficar, meus irmãos, sem comer algo por dias, mas ninguém fica sem a água. E quantas vezes eu bebo água por dia? Eu bebo várias vezes. Sei lá, talvez até 10 vezes por dia eu estou tomando água. Mas quantas vezes por dia a minha alma anseia por esse Deus? Quantas vezes a minha alma se derrama diante do Pai e diz: olha, eu preciso de Ti, Senhor. Irmãos, quando eu estava lendo este salmo, eu li várias vezes. Eu estava sozinho, porque eu sempre me preparo antes de organizar todos os pensamentos. Irmãos, eu fiquei de uma maneira calada e tentando ouvir a voz de Deus através desse salmo. Eu confesso a vocês que foi maravilhoso ter sede desta pessoa maravilhosa que é a pessoa de Deus. Vamos caminhar um pouquinho. O quarto sentimento que a gente vê é o sentimento de felicidade. Quando ele diz: eu quero contemplar-te no teu santuário e avistar o teu poder e a tua glória. A palavra felicidade aqui, ela expressa a alegria, o prazer de estar no santuário contemplando o poder e a glória de Deus. Entrar no santuário para nós hoje não é entrar na igreja, mas entrar num momento a sós com Deus e se derramar diante dele. É contemplar a sua presença e o seu amor derramado nos nossos corações. Isso sim, irmãos, é experimentar esta felicidade de estar ao lado de Deus. Os nossos momentos de felicidade, podem perceber, se resumem às situações, aos lugares, aos eventos, com as pessoas. Mas a felicidade de Davi estava em contemplar o poder e a glória que pertencem a Deus. Davi era um homem completamente apaixonado pela pessoa de Deus. A sua felicidade se resumia, meus irmãos, em estar na presença de Deus, contemplando a sua glória. Maravilhoso isso. Mas vamos caminhar. Quinto lugar, O Nicolau sempre diz que eu só uso 3 pontos. Eu vou usar bem mais hoje. Estamos no quinto, na quinta característica do sentimento de Davi, que é o sentimento de seguridade. O texto diz: quando me deito, lembro-me de ti. Irmãos, não existe segurança maior neste mundo a não ser a que Deus dá ao homem. As pessoas vivem inseguras, as pessoas vivem com medo hoje. Mas não existe segurança neste mundo, meus irmãos, comparada com a segurança de Deus. E aqui não é uma segurança externa.
Não é disso que nós estamos falando, mas é uma segurança interna. E essa segurança interna implica em paz no coração, implica em tranquilidade de espírito. Por isso que uma das grandes questões que o homem enfrenta hoje é a insegurança, é o medo, é a incerteza. Mas poder deitar, meus irmãos, e saber que Deus é quem cuida de nós, é a maior segurança que uma pessoa pode ter na sua vida. Estamos enfrentando um momento dificílimo por causa do Covid, eu sei disso. Mas somente Deus pode dar segurança no seu coração diante destas incertezas que nós enfrentamos nos nossos dias, tá bom? Vamos lá, sexto lugar. Tá? A sexta característica é o sentimento de sustentabilidade. O final do verso, do trecho que nós lemos, diz: a tua mão direita me sustém. A palavra sustentabilidade, ela é muito comum nos nossos dias, a gente sempre está ouvindo isso. E sustentabilidade diz respeito à capacidade de se manter com aquilo que temos, preservando, por exemplo, o meio ambiente, não é? Para que dele a gente tenha recursos que nós precisamos. Porém, irmãos, a sustentabilidade que Deus oferece ao homem, ela é desfrutada pela fé, naquilo que Deus é e naquilo que Deus faz. Esta é a sustentabilidade que mantém a nossa vida em pé. Por isso que Davi diz: a tua mão direita me sustenta. Deus não tem mãos, porque Deus é espírito. E isso significa que o ser que Deus é nos mantém em pé, nos mantém em equilíbrio. A força de Deus nos guia. Esta é a sustentabilidade que o cristão tem em Deus. Por isso que Deus tem uma força incalculável. E esta força se estende para todos os lados e em todos os sentidos. Mas nós só adquirimos esta sustentabilidade em Deus através da nossa fé, através da nossa compreensão da graça de Deus em nossa vida. Vamos repetir então todas as características para ver se você consegue lembrar de tudo? Eu falei de um sentimento de exclusividade, quando ele diz: tu és o meu Deus. Ele também fala de um sentimento de intensidade, por isso que ele diz: eu te busco intensamente. Terceiro, um sentimento de necessidade, quando ele diz: a minha alma tem sede de ti, a alma. Quarto lugar, o sentimento de felicidade, quando ele diz: eu quero te contemplar no teu santuário. Eu quero avistar o teu poder, a tua glória. Isso fala, irmãos, do prazer de estar servindo a Deus. Quinto, o sentimento de seguridade. Quando me deito, lembro-me de ti. E por último, o sentimento de sustentabilidade. A tua mão direita me sustém. Eu quero concluir esta palavra dizendo o seguinte: quais são os seus sentimentos em relação a Deus? Será que é um sentimento de indiferença, de dúvida, de incerteza? Ou será que é um sentimento de amor e confiança nele? Davi não amava pouco, ele amava muito, mas muito mesmo a Deus. Por isso que Davi diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti. Irmãos, isto é maravilhoso. Por isso que eu quero contaminar a sua alma com este Salmo 63, para que você também possa contemplar aquilo que Davi contemplou naqueles momentos de dificuldade, um momento de deserto, um momento de abandono, um momento de perseguição. Ali, Davi expressou a sua coragem para com Deus. Deus abençoe a sua vida. Que esta palavra encha também o seu coração. Que você seja contaminado, meus irmãos, por este amor incondicional
para com Deus, tá bom? Eu quero orar, tá bom? Antes da gente se despedir. Feche os olhos, tá? E vamos orar. Pai, muito obrigado por esta noite. Louvado seja o teu nome. Obrigado pelo testemunho de Davi, porque ele te amava intensamente. E nós também queremos te amar, queremos te servir, queremos desfrutar, Pai, da vida cristã, a vida cristã autêntica. Abençoa os meus irmãos, abençoa as pessoas que estão vendo este vídeo, que elas também possam ser contaminadas, ó Deus, com este sentimento, ó Deus, que Davi expressa nesse salmo. É a nossa oração em nome de Jesus. Queridos, forte abraço para vocês, tá bom? Não esqueça de orar, não esqueça que no outro domingo nós vamos ter um outro pregador, vocês vão ver quem é, tá? Não esqueça de contribuir, nós temos compromissos. Hoje eu falei um pouco mais com o nosso serralheiro, que está super atrasado com a nossa grade, mas agora a partir do dia 15 as coisas vão começar a voltar e ele já se comprometeu já em deixar tudo pronto a nossa grade. Ore por isso. Nós já pagamos, já não devemos mais nada, estamos tranquilos. Agora só falta, não é, a colocação ali do nosso gradil para a gente completar mais uma fase importante na nossa igreja, tá bom? Por isso, continue contribuindo, continue participando. Eu faço um apelo ainda, faz o seu vídeo pequenininho, 2 minutos, passa para mim no particular, porque eu quero soltar estes vídeos durante a semana dentro do nosso grupo, tá bom? Ó, beijo, tô com saudades das nossas reuniões, tá bom? Deus abençoe, tchau, tchau.